Trabalhadores demitidos durante contrato de experiência também têm direitos garantidos por lei. Na hora de contratar um trabalhador, é comum o patrão se questionar se o novo profissional vai se adaptar ao cargo e às regras da empresa. O contrato de experiência, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, é utilizado justamente para o empregador e empregado se conhecerem. É importante, sim, para a gente conhecer a empresa e ter uma noção de como é o trabalho. Cada um coloca o que quer no seu currículo, então eu acredito que a empresa tem que realmente conhecer os funcionários para depois começar literalmente a investir no mesmo para ter um futuro juntos. Tassiane estava cumprindo o contrato de experiência como operadora de telemarketing quando percebeu que não concordava com as regras da empresa e, por isso, pediu demissão. Eu tinha que falar coisas, ligar em horários que eu achava que não era adequado, que eu não... eu também não gostaria que me ligassem nesses horários, Então eu falei assim, eu não quero. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e deve ser registrado na carteira de trabalho antes mesmo de o empregado iniciar as atividades. O artigo 445 da CLT prevê que esse tipo de contratação não pode durar mais de 90 dias. Durante esse período, a empresa pode demitir o empregado, mas o trabalhador deve ficar atento. Mesmo durante o contrato de experiência, ele tem direitos garantidos por lei. Se, por exemplo, o empregador manda embora, antes que o contrato termine, ele tem a obrigação de pagar 50% em cima daqueles dias que faltavam para completar o contrato de trabalho. Da mesma forma, o empregado, se ele der causa ou se ele for lá e rescindir o contrato antes, tem os 50 dias que pode ser cobrado dele. Mas se o contrato de experiência tiver uma cláusula assecuratória, ele passa a valer da mesma forma do contrato por prazo indeterminado. Se tiver a cláusula, que a gente chama de cláusula assecuratória do contrato, é como se fosse um contrato de experiência com os mesmos efeitos do contrato por prazo indeterminado. Então, acabou o contrato, quem der causa, se for um empregador, por exemplo, ele vai pagar tudo que teria o direito qualquer pessoa de um contrato comum. A juíza lembra que, mesmo sem a cláusula assecuratória, o contrato de experiência garante ao trabalhador diversos direitos previstos no contrato de trabalho por prazo indeterminado. O que sai fora é o aviso prévio e a multa de 40%, que seria uma espécie de indenização por se terminar um contrato que a gente não sabe que poderia perdurar no tempo. Mas como o contrato a termo a gente sabe que vai terminar a tal dia, então essas parcelas não são devidas. Outro direito garantido durante o contrato de experiência está previsto na súmula 378 do TST, que diz: o empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Em um caso que chegou à 7ª turma do TST, os ministros reconheceram o direito à estabilidade provisória de um inspetor de segurança que, 5 dias após ser contratado, sofreu um acidente e foi demitido durante o período de experiência. A empresa foi condenada a pagar indenização substitutiva equivalente aos salários e demais verbas que o trabalhador teria recebido até o fim da estabilidade.